Bem-vindo ao canal Irmãos Cut, o seu corte começa em... Ô, Miguel, tem um negócio que eu acho muito interessante, né? Assim, uma das consequências do seu trabalho, que é a ideia de que o espaço do corpo não é um espaço que se encerra nos limites físicos do corpo. Você tem reflexões sobre isso e eu diria assim, essa é uma grande tradição da filosofia, vamos ser bem honestos, não surge contigo, mas ela ganha um formato com você na modernidade muito especial. Acho que seria legal comentar com as pessoas isso, o quanto, por exemplo, um objeto que está com você, assim como a neuroprotética, qualquer coisa que está sob o seu domínio, acaba fazendo parte desse campo fenomenológico. Essas são as grandes reflexões. Conta aí. Não, sem dúvida. Inclusive, nós tínhamos um projeto na NASA, que acabou não ser financiado. Não sei por quê, porque eu fui lá, quando eu te contei que eu fui lá dar palestra, explicar o que eu queria fazer. O rover, que está em Marte, a nossa ideia era que ele fosse controlado pela atividade elétrica de um operador na Terra. O cara não ia pôr joystick, não ia fazer nada. Ele ia usar um sinal, tem um delay, claro, né, que a gente sabe, né? Mas no final não deu certo. Mas quando nós terminamos o primeiro estudo com a Aurora, eu publiquei um trabalho dizendo o seguinte: pela primeira vez na história, a gente pode demonstrar que qualquer ferramenta que o ser humano cria, qualquer tecnologia que ele cria para ampliar a sua ação no mundo é incorporada pelo cérebro. Gostei muito. Como uma extensão do corpo dele. Então, um tenista, tá? As maiores reflexões da história das Isso é neurociências. muito interessante. Isso é absurdo. Conta aí. Então, o tenista, se você pegar o Federer, tá? E você fizer um MRI do cérebro dele e pedir para ele, põe o seu dedo onde você... Olhos fechados, né? Onde você acha que é a metade do seu braço. Todos nós que não jogamos tênis profissionalmente faríamos isso. O Federer vai computar o comprimento da raquete que ele está usado a usar e ele vai pôr o dedo exatamente no meio da distância do braço e a raquete, tá? Bicicleta, óculos, roupa, relógio. Só que com a interface ser-máquina, a gente provou que esse limite termina na última camada de átomos de uma ferramenta controlada pela mente, e não interessa onde ela esteja. Ela pode estar do outro lado do planeta. Gente. Né? Caralho. Ela Isso pode é estar do outro lado do sistema revolucionário. solar, tá? Então, você mandar a Voyager. A Voyager lá, que está no... Tá lá nos confins. lá ó. nos confins, depois do sistema solar. Se tivesse um ser humano que está controlando um equipamento na superfície da Voyager, que se mexe, um braço robótico, e esse braço robótico encosta no meteoro, ou encosta na própria superfície da Voyager, o senso de ser deste indivíduo está lá. Caraca, isso é muito louco. É, hein? o limite não está onde a gente acha que está, porque o ser humano é um ser já imerso no mundo de ferramentas e, portanto, de extensões, de aumentos, né, de estruturas Exatamente. de aumento. E isso se aplica para outros indivíduos da nossa vida, outros indivíduos Isso é do nosso lindo. grupo social. Então, quando você olha uma matilha, eu não sei nem se é matilha em português, um pride de leões, os leões têm o hábito, quando são do mesmo grupo, de roçar as cabeças. Eles batem a cabeça, eles se afagam e se lambem, porque esse é o código de irmandade. É como eles reconhecem pelo cheiro, pelo tato, né? Os irmãos que cresceram juntos, os leões que sobreviveram, leoas, né? Na realidade, o cérebro desses leões, o senso de ser, não é individual. Ele incorpora todos os membros daquela família. Por isso que quando os leões caçam em grupo, né, com que eles têm estratégias absurdas, né, quando você para estudar isso, é uma coisa maravilhosa. Ninguém fez esse estudo, mas eu estou para fazer, não com leões, mas com outros bichos um pouquinho mais fácil, de registrar o cérebro de todos eles ao mesmo tempo e provar que é um único cérebro. Que eles estão todos síncronos. É a BrainNet lá. É a BrainNet, É, total tá BrainNet. vendo? Então, tem várias espécies onde isso é muito claro. Baleias, golfinhos, aquele cachorro selvagem da África, Wild Dog, que são os animais mais... O conceito de espaço coletivo desses bichos é uma coisa... Você não escapa deles. Se eles esticarem... Se uma zebra for o alvo desses caras, eles são pequenininhos, mas eles se aglomeram em dezenas de animais e eles se transformam num predador num sinistro. predador impressionante. Entendi. Tá? Ô, Miguel, uma questão Pô, que legal. muito associada a isso. Então, todos os seus desculpa. pacientes... Desculpa, só terminar. Todos os seus parentes, todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que têm relações sociais, elas são parte do seu sentido de ser. Elas fazem parte dessa definição do ser de cada um de nós. Nós não vivemos individualmente. Por mais que a gente... Né, no mundo moderno, a gente fala da individualidade e todo mundo... Infelizmente, a gente esqueceu de como a gente realmente funciona e o vírus mostrou para nós. Porque o vírus é outro organismo coletivo.
Uma partícula viral não existe. Não faz sentido nenhum uma partícula viral, né? Ele age no coletivo. Ordem. E olha o que ele aprontou. Né? Olha o que ele aprontou. Isso aí se aprende em formiga, abelha, né? Tudo. A BrainNet vem desde os insetos até... Só que os códigos de sincronização são diferentes. Certo. Por exemplo, o smell, né? O cheiro. Até recentemente, na Covid, ninguém dava muita importância para o senso de gosto, de cheiro e tal. As pessoas começaram a perder ou ter alucinações olfativas por causa da lesão do vírus. É uma coisa impressionante, muda a sua vida. Você não consegue mais comer, você não consegue mais se relacionar com outras pessoas, porque você está tendo uma sensação olfativa completamente adulterada. Né? E apesar do nosso sistema olfativo ser muito menos poderoso como em outros animais, né? Os leões, por exemplo, os cachorros e tal, a gente não percebe o quanto a gente depende para julgar se a comida está boa. Realmente. Né? Realmente. Então, é uma catástrofe. Eu estava lendo um artigo na Inglaterra. A Inglaterra tem centenas de milhares de pessoas com lesões definitivas do sistema olfativo. Anosmia que nunca mais vai passar. Não, é anosmia irreversível. Tá? Então, isso vai ter repercussões por décadas. Né? Miguel, uma coisa. Existe essa tradição nas ciências sociais de separar as culturas do arroz das culturas do trigo. Então, a plantação do arroz ela é muito mais intensiva e ela força as sociedades a serem muito mais coletivistas. Então, a gente tem sociedades do sudeste da Ásia que são muito mais coletivistas. Sim. Enquanto as sociedades tipicamente europeias que plantam trigo são mais individualistas porque o cultivo é mais simples. Então, assim, você desenvolveu uma maneira de se relacionar e de organizar a produção nos núcleos, nas famílias, que é um pouco diferente. A consequência natural seria assumir que existem diferenças que também vão se expressar do ponto de vista cerebral nessa extensão fenomenológica, que é uma extensão sobre onde está o limite do ser. Como você vê isso daí? Bom, é uma coisa muito interessante, porque eu estou acabando de ler uma série de livros de um historiador que eu não conhecia, até a pandemia, inclusive, o William McNeill, o cara da Universidade de Chicago, que teve o pico da produção dele nos anos 70, e ele tem uma sequência de livros, um dos quais fala exatamente sobre esse tema de eu acho como... isso fascinante. Nós só existimos, nós só estamos aqui usando microfones, usando telefone celular, né, essas tecnologias, porque alguém no Neolítico descobriu como fazer agricultura e, num certo momento, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China, um excedente de produção deu margem para que alguém coletasse isso, não só para comer, mas para vender, e gerasse uma mais-valia que foi aplicada para quê? Para construir pirâmides, para construir templos e para construir tecnologias que ampliassem esse poder e voltassem lá para aumentar a produção de comida. Ou seja, tudo que nós estamos tocando, usando nesse momento, vem porque os nossos antepassados descobriram, por exemplo, na China, que era o rendimento calórico e o rendimento, o output de produção de arroz era muito maior do que as coisas que eles plantavam antes de descobrir como plantar arroz em alagados. Tá? Isso mudou a história da humanidade, dramaticamente. Só que, como você colocou muito bem, diferentes partes do mundo cultivavam diferentes coisas. Ocorre que o grande salto da Europa, aqui vai cair o queixo de todo mundo, eu espero, só vem por causa da descoberta da América. Porque a batata, a mandioca, tudo aquilo que a gente aqui acha, né? Tem um rendimento calórico muito maior do que todas as culturas que existiam na Europa na Idade Média. E como a Europa tinha perdido metade da população para a peste bubônica no século XIV, a conjunção da queda da população e o aparecimento de uma comida altamente calórica permitiu a explosão tecnológica da Europa. Então, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Tecnológica, a Revolução Industrial... Foi tudo por causa da chegada dos caras. A chegada dos caras aonde? No Patropi. Aqui. Muito Que loucura. Não é sensacional? E muda, portanto... Nós subvencionamos o desenvolvimento da civilização ocidental. Então agradeçam a nós aí, povos do mundo. Isso. Quando a gente fala, né, quando a gente ouve discursos que hoje são muito comuns, né, ridicularizando a maneira como os nossos índios vivem da pré-história, né, numa conexão com a natureza muito mais saudável do que a nossa. Muito mais. Esses caras revolucionaram o desenvolvimento europeu. Sim. Porque foi o roubo, não o roubo, né? Foi o transporte, a exportação das culturas das Américas, o milho, né? Que esses caras, maíz, né? Que eles chamam, mas é o milho,
Milho, batata, batata doce, todas essas coisas que a gente conhece, né? Trivialmente, mandioca. Mandioca português. Isso gerou o excedente alimentar, energético e monetário que permitiu a Europa ser quem ela é. Caralho. Muito legal. Então você vê que... Nossa, isso vai muito longe. E você vê que Loucura. existe essa questão da extensão também, o limite desse eu do europeu voltando para a E me questão. ocorreu uma ideia.